Antes de trazer o primeiro assunto, vamos cumprimentar a presença aqui de Fernando Molica, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Molica? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Elisa? Tá engraçado, né? Eu tô de Grêmio aqui, de preto e azul, e você tá de colorado, vermelho e branca, bah. Lá vem, mas tu vai começar, meu Deus, tchê, de novo com essa? Tu não me fala do Grêmio, hein, que o meu coração se destrói, mas eu me recomponho, porque estamos ao vivo no jornal. Mas depois a gente fala de futebol, viu, Molica? Eu com o meu vermelho aqui, pois é. Mas não dá tempo de trocar de roupa agora. Vamos falar sobre a Lei de Segurança Nacional, Molica? O presidente Jair Bolsonaro vetou parte do texto aprovado no Congresso para a revogação da Lei de Segurança Nacional, aquela que foi criada lá na década de 80, durante a ditadura. Pois bem, o presidente votou a revogação de trechos que tratam do crime de impedir livre manifestação por violência ou ameaça, além de artigos sobre comunicação enganosa em massa e também restrição do exercício de direitos políticos. Agora cabe ao Congresso analisar esses vetos do presidente. Além de revogar a Lei de Segurança, a proposta aprovada no Congresso acrescenta uma relação de crimes contra o Estado Democrático de Direito no Código Penal. Molica, complexo, né? Porque o assunto reserva aí diferentes recortes e as interpretações em cima de cada regrinha que diz respeito à lei. Mas, de maneira geral, qual a sua opinião sobre os vetos do presidente? Olha, essa história de legislação sobre segurança nacional e não sobre segurança da sociedade é antiga, né? Você tem uma lei da ditadura do Estado Novo, uma lei de 35, que depois ganhou novas versões. Essa atual Lei de Segurança Nacional, ela substitui, ela é de 83, substitui uma outra de 67, ali num período ainda de consolidação da ditadura, que era uma versão mais dura. Agora, enfim, foi uma grande iniciativa do Congresso Nacional de revogar esse instrumento aí que vinha da ditadura. Agora, quando a gente olha os vetos do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro, essa história é vetar a lei que punia fake news, notícias fraudulentas, é quase uma confissão, né? É muito grave isso, porque as fake news não foram inventadas pelo bolsonarismo, mas elas foram exploradas e são exploradas pelo bolsonarismo quase num limite inimaginável, num limite que a gente tinha muito na época de eleição, boataria, espalhava isso, espalhava aquilo, gente de todos os partidos. O partido se ganhar vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas na eleição de 2018 isso chegou num limite muito grave e foi um fenômeno não apenas no Brasil, um fenômeno internacional. Muitos políticos de direita utilizaram, principalmente políticos de extrema-direita, conservadores, o Trump fez isso, utilizou isso. Aí o Bolsonaro primeiro veta a história das fake news, com uma desculpa que não fica claro quem seria punido. Olha, o texto é muito claro do artigo vetado: promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, enfim, isso aí pegava todo mundo que divulgasse fake news, que criasse mentiras. A questão não é divulgar uma informação que você acha que é verdadeira e falsa, não. Você faz aquela divulgação sabendo que aquela notícia não é uma notícia, que aquilo é uma informação falsa. Isso sim é crime. Isso afeta o Estado Democrático de Direito, atrapalha a sociedade. O presidente vetou isso. Aí veta também aquela história de impedir, mediante violência ou grave ameaça, o exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais. Como assim? Então, isso não é um atentado à liberdade? Impedir uma manifestação pacífica, seja contra ou a favor de qualquer governo desse ou de qualquer outro. E também ele veta a possibilidade de aumento de penas para funcionários públicos e militares. Militares poderiam até perder o posto e a patente caso cometessem esse tipo de crime. Enfim, os vetos do presidente dizem muito sobre as posições do presidente e a maneira como ele administra o país, como ele pensa essa relação política. Elisa. Molica, vamos para o próximo assunto, porque temos muitas pautas nesta quinta-feira aqui no Liberdade de Opinião. A gente fala sobre tensão entre os poderes que continua em Brasília, pelo menos se a gente considerar as declarações tensas que foram dadas. Uma pelo presidente Jair Bolsonaro e uma outra declaração pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O que disse o presidente da República? Bolsonaro disse que quem quer paz precisa se preparar para a guerra. Já Barroso afirmou que o autoritarismo faz terrorismo digital. Vamos ver. Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. Um país não é feito do poder
O país é feito da sociedade e é preciso que haja mais espaço para a sociedade do que para os que exercem o poder. É a sociedade atuante e viva que neutraliza os malefícios que uma má liderança pode trazer. O autoritarismo, combinado com o extremismo e o populismo, tem se valido antes e sobretudo das mídias sociais para veicular ódio, para veicular desinformação, para veicular teorias conspiratórias, para fazerem terrorismo digital contra as pessoas que discordam. Eles não colocam argumentos na mesa. Eles ofendem, mentem. Terrorismo digital, Molika, paz, guerra, quem quer paz se prepare para a guerra. Como você avalia de maneira geral essas duas declarações? As declarações do ministro Barroso foram nesse sentido, né? Ele comenta uma situação muito grave no Brasil, porque que é esse processo de radicalização. Somos mais de 200 milhões de brasileiros, todos pagamos impostos, todos vivemos num país, até quem não paga imposto de renda, paga imposto indireto quando faz uma compra. Enfim, todos temos direitos nesse país, todos temos direito de pensar diferente dentro das regras democráticas. E isso implica na convivência, derrotados convivem com vencedores e vice-versa. Você tem a maioria tem o direito, tem os seus direitos como maioria, mas esses direitos não podem atrapalhar, não podem impedir direitos das minorias. Então, a lógica da convivência, que é a lógica da democracia. Na hora em que a ideia do adversário é substituída pela ideia do inimigo, fica uma situação muito grave. Eu sempre digo brincando, não dá para mandar aquela história, vá para Cuba, vá para Miami. Não cabe todo mundo em Cuba. A esquerda em toda brasileira sente que não cabe todo em Cuba, afunda Cuba. Da mesma forma que a direita toda não cabe em Miami. Não vai dar, não tem visto, não vai caber todo mundo em Miami. Nosso lugar é no Brasil. Pessoas de direita, de esquerda, ou com a maioria da população que nem se define como de direita ou de esquerda. É aí que temos que trabalhar, na convivência e aceitar a democracia. Parar com essa ideia de que o adversário é um inimigo. É nessa linha que o ministro Barroso falou. Agora, o presidente Jair Bolsonaro falar em guerra. Como assim, que guerra? Ele quer o quê? Quer uma guerra civil, é isso? Prepara-se para quem quer a paz, prepare-se para a guerra. Não, quem quer a paz, prepare-se para a paz. Para a pacificação de espíritos, para a aceitação do diferente, para a aceitação que todos temos direitos, desde que não podemos invadir o direito alheio, mas temos o direito de pensar diferente, temos o direito de nos comportarmos socialmente de maneira que não seja a maneira majoritária, que não seja a maneira dominante, desde que isso não interfira em direitos alheios. Essa lógica do presidente parece uma coisa meio de síndrome do quartel, uma coisa meio mal resolvida dos tempos dele de quartel. Sim, o militar tem que se preparar para a guerra, porque é a função do militar, mas os militares são uma parcela pequena da sociedade, em qualquer sociedade. Não queremos que o pensamento militar venha para a sociedade. Não, e o inimigo é externo, brasileiros não podem ser tratados como inimigos. Então, essa lógica de quem quer a paz, prepara-se para a guerra, não. Temos que nos preparar. Quem quer a paz tem que se preparar para a paz, para a convivência pacífica. Não queremos, é preciso diminuir essa temperatura. Somos todos brasileiros. Temos o direito e a obrigação de convivermos com aquele que pensa diferente, com aquele que age diferente. Não é guerra, não vem com essa história de guerra, não. Elisa. Seguimos aqui ao vivo com Liberdade de Opinião, 8 horas e 50 minutos. O nosso próximo assunto é sobre a reforma do imposto de renda. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que contempla, então, a proposta de reforma do imposto de renda. Alguns destaques ainda vão ser analisados antes que a matéria seja encaminhada para o Senado Federal. O projeto foi colocado em pauta depois do presidente da Casa, Arthur Lira, se reunir com a oposição e ceder em alguns pontos que impediam um consenso entre os parlamentares. Pois bem, como você avalia então, Molika, essa aprovação e quais pontos você destacaria desse projeto? Foi uma vitória política para o governo? Olha, eu diria que foi uma vitória política do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, até porque a gente não viu
declarações nos últimos dias do presidente Jair Bolsonaro favoráveis ou contrárias a esse projeto. Claro, o projeto é do governo dele, ele era favorável, em tese. Agora, a gente não viu. Se houve articulações por parte do presidente da República, se ele se reuniu com parlamentares, se ele conversou com governadores, ele não pode conversar com metade, porque ele brigou com metade dos governadores, com prefeitos, a gente não sabe disso. Agora, houve uma articulação no Congresso Nacional muito forte, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, tem essa capacidade de conversar, conversou, houve um texto ali que um mínimo de consenso, algumas resistências de estados e municípios, porque os estados e municípios resistiam muito a uma diminuição em alíquotas de impostos federais, porque esses impostos servem de base a fundos de transferência que beneficiam estados e municípios. Então, se você diminuísse essa arrecadação, por exemplo, imposto de renda de pessoa jurídica, isso afetaria muito caixa de estados e municípios. Então, isso aparentemente foi resolvido. Vamos ver como é que fica a votação dos destaques hoje. É importante que houve um reajuste na tabela do imposto de renda, porque na prática todo ano o nosso imposto de renda aumentava. Como a tabela não era corrigida, aí vinha o efeito da inflação, as pessoas recebiam reajustes de salários, iam subindo de faixa e aumentando a mordida do leão, e isso não era corrigido. O aumento, a correção dessa tabela foi importante também a manutenção da declaração simplificada do imposto de renda para todos os contribuintes. Houve também um aumento da faixa de isenção, pessoas que ganhem até R$2.000 e poucos também não vão ter aquele desconto obrigatório do imposto de renda no contra-cheque. Enfim, foi a lógica do possível. É isso, a política. Eu estava falando, as pessoas são adversárias, pensam diferente, mas se busca o bem comum. Esta é a lógica da política e aí está de parabéns aí a Câmara dos Deputados, os deputados por conseguirem um texto. Nunca é ideal. O mundo nunca é ideal, a gente nunca impõe as nossas ideias, mas é o possível, essa arte do possível que a Câmara dos Deputados conseguiu ontem. Vamos ver como é que ficam aí as votações dos destaques. Elisa. Molica, tratamos então do trabalho entre os deputados, agora a gente vai trazer aqui um cenário na outra casa legislativa, porque o enredo foi outro, viu? Derrota para o governo no Senado. Os senadores rejeitaram o projeto que previa a criação de programas para a geração de emprego com regras trabalhistas mais flexíveis durante esse período de pandemia. O texto também alterava trechos da CLT. Com essa rejeição, o governo não poderá editar medida provisória com o mesmo teor neste ano. E aí, Molica, como é que você avalia essa decisão no Senado, hein? Você é a favor ou você é contra a flexibilização das regras trabalhistas, como, por exemplo, simplificar os modelos de contratação? Elisa, vou citar uma história da minha infância, desde que eu sou pequenininho, já faz tempo, né? Se bem que eu não cresci muito não, mas vamos lá, desde que eu era criança, a gente ouvia aquela história aqui no subúrbio do Rio, em Piedade, malandro demais se atrapalha. Né? Então, assim, esse projeto teve muita malandragem no projeto. Uma coisa no projeto para salvar empregos, tentar criar empregos, principalmente na época da pandemia. Tentar, principalmente, facilitar a vida de pessoas mais jovens ou então de pessoas acima de 55 anos que têm maior dificuldade de conseguir emprego. Então, esse era o objetivo inicial, tem a pandemia, ok, vai para lá. Só que aí, quando ele entra na Câmara dos Deputados, começa a receber os tais dos jabutis, né, como são apelidadas essas emendas esquisitas, que incluía aí uma reforma, na prática, uma reforma grave na legislação trabalhista, na CLT. A gente lembra, no governo Temer, houve uma reforma trabalhista mexida na CLT, aí se dizia, não, vamos ter milhões de empregos, milhões e milhões de empregos, cadê esses empregos? Né? Conceição, se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Então, aí se fala muito na mão invisível do mercado, mas tem a mão boba do mercado, tem a mão boba no Congresso Nacional. Né? Aquela ideia de começa a botar umas coisinhas, então havia assim possibilidade de criação, né, de uma determinada categoria de emprego, que essa medida provisória previa devidamente com suas emendas, previa criar uma possibilidade de emprego que não tinha carteira assinada, não tinha 13º salário, diminuía ou não havia FGTS, férias não remuneradas. Aí você quebra a estrutura da legislação trabalhista brasileira. É claro que essa legislação tem que ser adaptada aos novos tempos. Você tem fenômenos, né, de contratação de pessoas físicas como empresas, a chamada pejotização, tem o MEI,
o microempreendedor individual, que foi criado aí para essa categoria, foi criada principalmente para atender pessoas trabalhadoras mais pobres, pipoqueiro, faxineira, e aí depois se ampliou, a sociedade ampliou, muitos artistas são contratados assim, muitos serviços na área da classe média, não apenas artistas, são contratados pelo MEI, a sociedade se movimenta. Então a legislação tem que acompanhar essa movimentação, mas tem que ir com calma, sem malandragem, né? Sem querer dar uma de esperto, sem querer substituir a mão invisível do mercado pela mão boba do mercado e aí de determinadas, tanto da equipe econômica que também e determinadas alas políticas. Vamos respeitar, malandro demais se atrapalha. Foi isso que o Senado rendeu e o governo agora, mais uma vez, tem maiores dificuldades no Senado, o Centrão lá é menos atuante, tem uma presença menor e o governo tem que negociar mais e tem que deixar de malandragem, né, Elisa? Molica, vou aproveitar que você citou o setor econômico e fazer um gancho aqui para o próximo assunto, porque é justamente o resultado do PIB, que foi divulgado o resultado no segundo trimestre do ano, que apresentou uma queda de 0,1%. Ficou abaixo da previsão do mercado, que apontava para uma alta de 0,2%. Essa queda foi influenciada principalmente pela indústria e pela agropecuária. O resultado do PIB é mais uma pressão sobre o governo federal, que está enfrentando críticas por causa da inflação em alta e também da crise hídrica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentaram o resultado e você vai ver agora. A economia voltou em V, estamos crescendo novamente. Hoje saiu um dado que é praticamente de lado. Quando dá 0,05, foi 0,05 a queda do PIB. Quando dá 0,05 é arredondada para 0,01, então é 1% de queda. Mas se desse 0,04 ia ser zero. Então é um negócio ali mínimo, mas não faz mal. O que o Banco Central tem feito nisso tem entendido e tem passado a mensagem de que a pior coisa para o crescimento é a inflação descontrolada. A inflação descontrolada é um imposto perverso nas pessoas, principalmente nas de baixa renda, lembrando que os grandes surtos inflacionários foram surtos onde a desigualdade aumentou muito no Brasil. Também é um surto muito grande de desorganização da cadeia produtiva, porque se a inflação é muito alta, dificulta o planejamento de longo prazo. Molica, como você avalia essas duas declarações? E falando especificamente sobre Paulo Guedes, evidentemente que o ministro da Economia vai querer passar tranquilidade para a sua população, calma, gente, até porque quando a gente fala de economia, a gente fala muito de psicologia também, não é, Molica? Está muito ligado às nossas emoções. Mas, de certa forma, o ministro não estaria minimizando um pouco demais esse resultado? Sim, né? Eu tinha muita curiosidade, tinha aquela brincadeira, né, de quase piada entre bêbado, né? Faz um 4 aí para ver se você fica de pé, né? Para ficar apoiado numa perna só. Queria pedir para o ministro Paulo Guedes fazer um V. Como é que é esse V dele? Porque quando ele fala economia em V, né? Teve uma grande queda por conta da pandemia e, segundo ele, subiu rapidamente de maneira uniforme. Esse V é esquisito, não é exatamente isso, parece mais aquele negócio de eletrocardiograma, né? Aquelas variações. Então ele fica com esse discurso otimista, ok, ele é o papel dele, mas não dá para negar a realidade. Esse trimestre foi ruim, foi um trimestre que a economia, a agricultura puxou para baixo o PIB, logo a agricultura, né, que costuma ser tão importante, teve problemas aí na safra do café, teve a indústria que continua rateando no Brasil, é um fenômeno quase histórico, então isso é uma preocupação. Ontem teve também numa outra entrevista, o Paulo Guedes falou da história que esse trimestre foi um trimestre importante no termos da pandemia, onde houve um ataque, né, à pandemia, essa segunda onda foi muito grave, sim. Mas isso poderia ter sido minorado caso lá atrás o governo tivesse tomado providências maiores em relação à vacinação, em relação ao controle da doença. Ontem também foram divulgadas tabelas que mostram o comportamento do PIB. Nesse mesmo período em outros países, o Brasil está lá na rabeira. Portugal está na frente. Portugal foi um país que controlou muito bem a pandemia. Os países que atacaram a pandemia como ela deveria ser atacada estão se recuperando mais rapidamente, que mostra como era errado aquele discurso do presidente Jair Bolsonaro lá no início. Tem que cuidar do vírus, mas tem que cuidar da economia. Não, cuidar do vírus, tomar medidas preventivas naquele momento era cuidar da economia. A gente encararia uma recessão ali, uma situação grave, mas teríamos base para nos recuperarmos depois. Então, esse atraso está refletido no PIB. E a gente tem um problema pela frente. O presidente do Banco Central falou na questão da inflação. A gente tem um risco aí do pior cenário, que é ter recessão
com inflação. Isso é muito grave. E temos aí problemas pela frente. A pandemia ainda não está controlada, está dando sinais de melhoria, mas, enfim, temos crise energética, temos inflação, e a inflação leva o Banco Central a aumentar os juros, e isso torna o dinheiro mais caro. A empresa que vai investir, vai pegar dinheiro emprestado em bancos, se vai pagar juros maiores, isso prejudica a recuperação econômica, e tem a crise política. A crise política é fundamental nesse processo. Um país que fica brigando, com seus poderes brigando entre si, com o presidente instigando, o presidente falando em guerra, meu Deus. E isso, bota isso na cabeça do investidor. De novo, aquele exemplo exagerado que eu vou dar. Ninguém bota dinheiro no Afeganistão nesse momento. É claro, não estou comparando, as condições do Afeganistão são muito, muito, muito piores que as do Brasil. É um país em guerra, é um país convulsionado. Né? Mas essa ideia de um país em convulsão, um país tenso, um país em que poderes brigam entre si, que não transmite segurança jurídica, que não transmite segurança política, isso é muito ruim para a situação da economia brasileira. E a gente não bota dinheiro quando está inseguro, nem na nossa vida particular. A gente não compra carro, não compra casa, não faz uma roupa melhor se a gente tem medo de ficar desempregado no dia seguinte. Esse fenômeno se repete na economia como um todo. Elisa. Fernando Molica, nossa, passou até um passo ali na hora, hein? Embelezando a imagem do Rio de Janeiro nessa são os vizinhos aqui, eu tenho os vizinhos, eles ficam aqui, são todos vaidosos, querem aparecer na televisão. Querem aparecer, também. né? Aparecer. O ego desses assim. Pássaros é uma loucura. Molica, obrigada por hoje, viu? Até amanhã com a sua camisa azul gremista. Amanhã vem de preto e branco. Pronto, Botafogo. Tchau, resolvido. Tchau. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.